Olá, eu sou Sandra Postanovski, sou enfermeira, estomaterapeuta e dermatoterapeuta. Sou mestranda em enfermagem pela Universidade Federal do Paraná, sob a orientação da professora doutora Carina Silveira de Almeida Hammerschmidt. Nesta videoaula, abordaremos o tratamento da lesão por pressão. Aprenderemos como fazer a avaliação da lesão, processos de limpeza da lesão por pressão, quais os tipos de desbridamento existentes e como o processo de enfermagem está associado ao cuidado da pessoa portadora de lesão por pressão. O nosso primeiro tópico é a avaliação da lesão. Então, lembrando que nós não estamos falando neste momento do risco de desenvolver lesão, e sim da lesão por pressão já instalada. Então, nós precisamos entender qual é a complexidade desta ferida, qual é a etiologia desta ferida, a localização anatômica para ter o controle adequado do nosso tratamento, se tem ou não presença de exudato, quais são as suas características, o grau de contaminação desta lesão, a classificação da perda tecidual, qual o tipo de tecido presente no leito da ferida que eu estou trabalhando para o tratamento adequado, quais são as características das bordas, das margens e da pele perilesional, o que eu tenho que ficar de olho e como eu tenho que cuidar de cada um desses locais, como eu mensuro, como eu faço a medida da minha ferida para conseguir ter a avaliação adequada se o meu tratamento está sendo correto ou não, e como eu classifico a dor do meu paciente, pensando que eu estou tratando de uma pessoa portadora de feridas. Vamos começar falando da complexidade das feridas. As feridas são classificadas em simples ou complexas. As simples são lesões que seguem o curso fisiológico normal da cicatrização e perpassam as 3 fases do processo cicatricial. As feridas complexas são lesões que não seguem o curso fisiológico da cicatrização, demandam tempo cicatricial além do esperado devido a processos infecciosos, perdas teciduais extensas e traumas, que colocam em risco a integridade e a viabilidade de órgãos e membros. A desvitalização dos tecidos é um traço característico das feridas complexas, o que retarda o processo de cicatrização. Essas feridas podem estar presente colonização, infecção ou contaminação por bactérias. Uma forma de identificar a ferida complexa é atentar para a produção de exudato, a coloração anormal e odor característico no leito desta ferida. Após a identificação da complexidade de uma ferida, nós precisamos saber qual é a etiologia desta ferida, se ela é aguda ou se ela é crônica. A lesão por pressão, ela se encaixa numa etiologia crônica, pois o formato e a localização da ferida estão associados à etiologia desta lesão. Nas lesões por pressão, o tempo de exposição à pressão, à fricção, ao cisalhamento, à tolerância tissular e todos esses fatores ocasionam na área de proeminência óssea uma lesão fechada desde o início, que pode ser uma lesão classificada em estágio 1 ou uma lesão ulcerada, que pode ser classificada em estágios maiores, 2, 3, 4, lesão tissular profunda ou lesão não classificável. O processo de como essa lesão se desenvolveu são aspectos etiológicos importantes que conferem ao formato da lesão
e direcionam o nosso processo de cuidado do doente e o tratamento adequado para a indicação deste paciente. Um outro fator importante quando se fala em avaliação de uma lesão é a localização anatômica. A descrição topográfica da ferida é relevante por precisar com clareza o local onde está situada e possibilitar um acompanhamento sistemático da sua evolução. Precisamos saber que, para descrever a localização anatômica de uma ferida, temos que ter em mente o superior, que é o cefálico, e o inferior, que é o caudal, o proximal e o distal, o lateral e o medial. Desta forma, com este conhecimento, quando vamos indicar a localização anatômica de uma determinada ferida, temos precisamente a localização exata e o nosso acompanhamento será de forma efetiva. No que se refere à presença de exudato no leito de uma ferida, trata-se de saída de líquidos orgânicos através das paredes e das membranas celulares. A sua presença indica um aumento na permeabilidade normal dos pequenos vasos sanguíneos em uma área de lesão. Portanto, trata-se de uma reação inflamatória. Escaneie o QR Code e tenha mais informações sobre o aspecto do exudato presente no leito de uma ferida. No que se refere à classificação das feridas, voltado ao grau de contaminação, falando de lesão por pressão, nós temos lesões potencialmente contaminadas, quando não há contaminação grosseira. O risco de infecção é de 3 a 11%. Lesões contaminadas, quando há reação inflamatória. O risco de infecção já atinge de 10 a 17%. E lesões infectadas, que apresentam sinais nítidos de infecção, como exudato purulento, amarelado, amarelo esverdeado ou exudato com mau cheiro saindo do leito da ferida. Piora dos sintomas inflamatórios, piora do aspecto da lesão ou em torno dela, mudança na coloração, aumento do tamanho ou presença de manchas avermelhadas na pele ou nos tecidos adjacentes periferida. A limpeza de uma ferida visa eliminar os fatores desfavoráveis presentes no leito da lesão e promover sua rápida cicatrização, por meio de técnicas e procedimentos de limpeza. É feita a remoção de corpos estranhos e a drenagem de exudatos inflamatórios e demais elementos, que contribuem para a proliferação de micro-organismos, retardando a cicatrização. O procedimento de limpeza da ferida é fundamental para prevenir a contaminação exógena e a infecção da área lesada. A limpeza completa permite em detectar precocemente os sinais flogísticos e outras alterações significativas da pele e da lesão. Além disso, uma limpeza adequada da ferida contribuirá para redução do odor, manter o controle da umidade e manter o controle do meio úmido, diminuir infecções cruzadas, remover micro-organismos e partículas, reduzir a dor e o edema, dar conforto ao paciente e preparar a ferida para receber uma cobertura adequada. A técnica de limpeza ideal de uma ferida é aquela que preserva o tecido de granulação, minimiza os riscos de traumas e de infecção, mantém o meio úmido adequado,
com proteção das bordas e da pele perilesional. A melhor técnica de limpeza de feridas é aquela que é realizada através de irrigação da lesão. É feita normalmente com uma solução fisiológica a 0,9% morno ou outro tipo de solução indicada para o tratamento de feridas. Caso não seja possível o aquecimento, utilizar sempre a solução em temperatura ambiente. A irrigação direta no leito da lesão com a solução escolhida facilita a remoção de resíduos, remoção de corpos estranhos, remoção de restos de medicamentos, restos de células mortas, micro-organismos e exudato, sem causar dor ao paciente. Este procedimento hidrata a ferida, reduz o odor e ajuda na manutenção do meio úmido, proporcionando um ambiente ideal para o bom andamento do processo de cicatrização. A cicatrização de uma ferida pode ser dificultada pelo uso de substâncias impróprias para a limpeza. Existem soluções irritantes e citotóxicas, que podem ser indevidamente utilizadas, podendo ser lesivas aos fibroblastos, retardando o processo de cicatrização. O uso de antissépticos como produtos de limpeza requer avaliação das vantagens e desvantagens, validade, aplicabilidade e toxicidade. Eu trago aqui para vocês algumas das soluções mais utilizadas para a limpeza das feridas. Dentre essas, a solução fisiológica 0,9% é a mais amplamente utilizada. Trazem as literaturas que nas limpezas as soluções fisiológicas são as mais indicadas. Outras substâncias também muito utilizadas ultimamente e benéficas ao leito da lesão são as soluções à base de PHMB, embora sejam mais onerosas na sua totalidade. O processo de limpar e desbridar uma ferida são primordiais para a garantia do sucesso de cada uma das etapas fisiológicas da cicatrização. O processo de desbridamento, por si só, consiste na remoção de tecidos desvitalizados ou de corpos estranhos, que favorecem a proliferação de micro-organismos e representam uma barreira para o avanço do tecido viável. As técnicas de desbridamento mais utilizadas são desbridamento autolítico, que é o desbridamento promovido pelo próprio organismo, de forma natural, através de um processo biológico de reparação e cicatrização, denominado autólise. Atua desintegrando as células degeneradas por meio de ações leucocitárias e enzimáticas. Para acelerar a autólise, é fundamental que o leito da ferida seja mantido úmido. Desbridamento cirúrgico. Consiste na remoção completa do tecido necrótico e desvitalizado, por meio de procedimento cirúrgico. Recomenda-se que sejam desbridadas cirurgicamente as feridas que apresentam necrose de coagulação ou de liquefação. O desbridamento cirúrgico, por não ser seletivo, comumente é indicado para grandes lesões com ressecções amplas. Desbridamento instrumental. No desbridamento instrumental, o tecido desvitalizado vai sendo gradativamente removido de forma seletiva, em diferentes seções, até o nível de tecido viável. É rotineiramente realizado pelo enfermeiro à beira-leito, com material estéril, técnica asséptica
e com medidas de biossegurança. É uma técnica rápida e seletiva, que permite a combinação com outros métodos, como o enzimático e o autolítico. É indicada para a retirada de tecido necrótico desvitalizados ou de zonas de hiperqueratose, secas ou com exudação abundante, com suspeita de alta carga bacteriana ou com sinais clínicos de infecção. Para realizar esta técnica, recomenda-se ao profissional que sejam habilitados e que tenham conhecimentos apropriados e atitudes necessárias para que realizem a técnica de desbridamento instrumental, por ser um procedimento invasivo. Desbridamento enzimático. Trata-se de um método seletivo que atua em tempo menor ao método autolítico e maior ao instrumental, sendo possível a sua combinação com outros métodos. Consiste na aplicação de substâncias enzimáticas e proteolíticas que atuam como desbridantes enzimáticos diretamente no tecido necrótico. E desbridamento mecânico. O desbridamento mecânico é traumático e não seletivo. Consiste na aplicação de força mecânica, como fricção com gaze, esponjas ou jatos de água, diretamente sobre o tecido necrótico, a fim de facilitar a sua remoção. Essas forças atuam sobre os tecidos das feridas por meio de abrasão mecânico, e este processo pode prejudicar o tecido de granulação ou o tecido de epitelização, além de ser uma técnica que pode causar dor ao paciente.